Boa noite, meus amigos. Estamos chegando para mais uma Atitude Positiva no ar. Estou testando aqui uns áudios novos. Não sei se a trilha está muito alta, acho que agora não, acho que está tudo bem. Agora 9 horas e 1 minuto. 9 horas e 1 minuto. Estamos entrando no ar com mais uma transmissão ao vivo pelo nosso canal da rede Atitude Positiva, rede das boas notícias. Sempre com um olhar diferente, um olhar mais positivo, um olhar mais otimista sobre os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E não tem outra coisa que esteja acontecendo senão a pandemia. A pandemia do coronavírus, infelizmente, é o grande fato do momento. E por isso nós estamos aqui para discutir essas questões, discutir todos esses setores, essas áreas envolvidas. Aliás, tudo, né? Tudo é atingido pelo coronavírus e diversos ângulos. Só relembrando o que a gente vem fazendo ao longo da semana passada. Começamos na segunda-feira falando da questão médica mesmo, através do olhar de um pneumologista, né, os cuidados que nós temos que ter. E essa semana nós vamos voltar ao assunto médico com um infectologista. Na terça-feira nós falamos sobre empreendedorismo em casa, home office, acho que nós vamos falar um pouquinho disso hoje também, mas demos muita dica de criatividade e alternativas em home office. E também nós falamos na quarta-feira sobre economia. Até agora, a nossa live de maior audiência foi a do impacto econômico, né, que nós fizemos com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Na quinta-feira, a live de maior interação, é a que teve mais pergunta, mais colocação e mais comentário, que foi o equilíbrio emocional na hora do isolamento, com a psicóloga Giovana Serra. Na sexta-feira, fizemos um giro pelo mundo, com 12 brasileiros por 12 países, espalhados pelo mundo, e aí nós tivemos um cenário internacional bem completo. No sábado, falamos de comunicação pessoal com a nossa live do Comunicação Sem Medo, com a Simone Meneghetti. No domingo, relaxamos e falamos de filmes na quarentena, com o Luiz Fernando Pedrazzi e o Patrick Busacker, o pessoal do Cena de Cinema, da extinta Rádio Ipanema, né? Matamos a saudade do Cena de Cinema. E ontem nós falamos com 3 brasileiros que recém voltaram ao Brasil. E nós falamos sobre essa volta, como é que foi essa volta, como é que está sendo a quarentena e as suas óticas também, né, diferenciadas a respeito do que está acontecendo. Hoje a gente vai falar vocês já sabem, a gente já fez aí a chamada, o card oficial da nossa live, já rodou em todas as redes sociais. Nós vamos falar sobre as relações de consumo, as relações de mercado, as relações de trabalho e as transformações que vêm aí por causa justamente do coronavírus. Olha, como os meus convidados que já estão comigo, né, já estão todos aqui online comigo, em seguida a gente entra no ar, nós vamos falar muito sobre essas mudanças das relações de trabalho. Nós temos grandes lições para tirar realmente. Deixa eu mandar um abraço para quem está conosco sempre, apoiando as nossas transmissões ao vivo e apoiando a nossa rede Atitude Positiva, que tem blog, que tem site, que tem todas as redes sociais, Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn, tem a fanpage de notícias, mais de 10 notícias boas por dia nós estamos publicando diariamente, e o nosso site de artigos, que é o Atitude Positiva com o Renato Martins. Kia Sun Motors, um abraço ao Jefferson First, nosso grande parceiro, que está com as lojas fechadas, obviamente, né, respeitando o momento, mas está sempre pronto para dar aquela consultoria. O Rio é o mais novo lançamento da Kia Sun Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370. Um abraço ao Jefferson e a toda a sua equipe. O Instituto de Medicina do Esporte, Dr. Félix Drummond, acabou de fechar, foi ontem, fechou, mas está com atendimento remoto, está com atendimento online, médicos, terapeutas, para falar sobre reabilitação física. Botou toda a equipe dele, Dr. Félix Drummond, grande amigo, grande colorado, né? Deve estar feliz também porque o Internacional hoje colocou suas dependências, saiu agora no final da tarde, as suas dependências à disposição para abrigar os moradores de rua. Olha que legal, né? A iniciativa, a solidariedade também acontecendo na hora da pandemia. Instituto de Medicina do Esporte funciona aqui no Centro Clínico Mãe de Deus, pertinho aqui da nossa sede da Rede Atitude Positiva. Apoio sempre da AllSigns. A AllSigns faz toda a nossa logotipia, toda a nossa sinalização visual. AllSigns-rs.com.br. AllSigns, o Sandro Tisotti não parou. O Sandro está trabalhando em casa, fazendo banner, fazendo adesivagem, fazendo logotipia. Procura lá no site AllSigns,
rs.com.br. E o Tartone, que saudade do Tartone, o restaurante Tartone está fechado. Mas aquela comida italiana maravilhosa está sendo preparada para voltar com tudo. Grande chefe, Fernanda Tartone, muito obrigado sempre pelo apoio. Nossos convidados de hoje, já vou colocar aqui no ar, o Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas aqui de Porto Alegre. Tudo bom, Alexandre? Como é que vamos? Boa noite. Tudo bem, Renato. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a honra de estar conosco. Teu áudio, teu vídeo estão perfeitos, tá bom? Muito obrigado. Estamos no ar aqui na rede Atitude Positiva. A Lucélia Oric está conosco também. Alô, Lucélia. Oi, Renato. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite. Não sei se vocês estão ouvindo, se está tudo ok com o áudio. Está tudo perfeito. Lucélia Oric, especialista em gestão de pessoas, consultora de RH e negócios, idealizadora do Papo de RH, que eu já tive a oportunidade de participar lá no auditório do Senac, que nós fizemos, né, um grande evento, né, Lucélia? Exato, nós fizemos aí com a participação do Gerson Luiz, do Fabiano Brasil, do Juan Pablo, então foi fantástico no Papo de RH. Muito bom, um prazer estar contigo aqui, obrigado por atender o nosso convite, né? E também ao Alexandre Peixoto, do Cindy Lojas, a gente vai falar sobre muita coisa boa, acho que a pauta é bem positiva hoje, né? Vocês não concordam? Tem mais coisa boa do que ruim, né? Sem dúvida, temos que tirar oportunidades, né, de algo tão complexo que nós estamos passando, né? Eu acho que a tua atitude positiva agora, precisamos muito disso para olhar as coisas sempre pelo lado melhor do copo, né? Vocês sabem que eu estou tendo muito mais demanda agora do que em momentos normais, as pessoas estão me demandando muito mais e está saindo muito mais notícia positiva no ar, para fora, né? Porque para caçar notícia boa é difícil, vocês sabem disso, né? Está sendo muito mais fácil para mim garimpar notícia positiva, viu? Nesse momento. Sim. Alexandre, deixa eu te colocar, então, começar contigo, assim, essa visão a respeito do comércio. Nós temos uma declaração ontem do presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruz, que disse que se o comércio ficar fechado em Porto Alegre mais 30 dias, quebra a economia. É uma declaração política, é uma declaração forte, a gente sabe disso, né? Existe uma contrariedade em relação aos decretos da prefeitura, não é só ele, ontem nós tivemos aqui várias críticas aos decretos, hoje mesmo também muita gente se manifestou nas redes sociais, nas minhas redes sociais, a respeito de uma declaração do ex-prefeito José Fortunati, que estava aqui conosco ontem e se colocou contra os decretos, principalmente aquele dos idosos acima de 60 anos, que não dá para abordar as pessoas na rua, não dá para multar, não dá para obrigar, teria que conscientizar essas pessoas. O Cindy Lojas se manifestou em relação a isso, né? E eu queria que tu abordasse um pouco mais isso, qual é a visão, não tanto a visão política, mas sim a visão estratégica, a visão de negócio, a visão técnica para a sobrevivência do comércio, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, né? Claro. Os últimos 10 dias nós trabalhamos direto com a questão de colocar no ar o pró-emprego, que é o grande benefício hoje que se tem para o lojista, que é poder deixar os funcionários de 2 a 5 meses, então, em layoff, fazendo seu treinamento em EAD, nós tivemos que correr muito, e o Senac foi muito parceiro para colocar isso no ar, toda essa capacitação, isso está tudo no nosso site, muitas orientações aos lojistas, porque a demanda ela foi muito rápida, a necessidade muito rápida, pegou todo mundo de surpresa. A declaração do nosso presidente é porque ele tem, além de ser um empresário do ramo há muitos anos, ele conhece muito do que vem acontecendo nesse mercado e sabe que 30 dias é um período muito complexo para o varejo de Porto Alegre. Sobre os decretos, há também, pela velocidade que tem acontecido, há um desalinhamento, muitas vezes, do que vem do governo do estado, do município e federal, gerando muitas dúvidas por parte do varejo. Então, isso gera também uma demanda muito grande para o Cindy Lojas, na parte jurídica, de apoiar o lojista, saber o que está valendo, o que pode funcionar, o que não pode, né? Nós temos pet shop hoje que funciona pela questão de ser uma farmácia quase para os animais. Então, realmente, ele é um momento de insegurança, de dúvida e falta de caixa e falta de visibilidade aí para frente.
Para o lojista que está nos ouvindo agora, Alexandre Peixoto, qual é a orientação, o que ele tem que respeitar? Já que tu falaste que tem essa confusão do estadual e municipal, obviamente que o estadual se sobrepõe ao municipal, né? Mas se alguém até não se ligou nas notícias, o que ele deve fazer? Deve procurar? Bom, tem o Cindy Lojas para procurar, obviamente, a orientação, mas qual é o comportamento do lojista nesse momento? Bom, primeiro é pegar a medida provisória, está lá no nosso site, dizendo que as pessoas podem entrar em regime de banco de horas, elas têm 18 meses depois para compensar essas horas, as pessoas também, as empresas podem colocar em férias coletivas, aquele período de aviso nesse momento não tem, e também tem a questão do pró-emprego, que o Cindy Lojas foi o primeiro no país a colocar no ar, né, que é a questão do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde esse fundo faz o pagamento, é como se fosse uma antecipação do seguro-desemprego para os funcionários dos lojistas. Então dá para lançar mão disso também. Também, a questão que falei dos decretos tem sido tão rápido, e como tu falaste, sobrepõe, mas às vezes pro lojista que está lá organizando o seu estoque, organizando para fechar a sua loja, para ele está ainda com o municipal, né? E aí vem o estadual, vem o federal, é isso que vem acontecendo. As áreas essenciais, consideradas essenciais do comércio, que podem ficar abertas, é farmácia, supermercado, o que mais? Pet shop, tudo que está relacionado à questão de segurança, né? Deliveries de restaurantes, então tudo que está nessa linha, né? Então, a parte de lojas e roupas, essas são fechadas. Tem que fechar. Mercados pequenos estão funcionando. A parte de mercado, o Cindy Lojas, a parte de mercados é com Cinda, né? Então, certo, o Cinda tem esse acompanhamento. Só por curiosidade. Os mercados podem estar abertos, né? Os pequenos, né? Sem dúvida. Porque é aquele modelo takeaway, né? Pega e leva, mandando, claro, tendo, obviamente, o distanciamento, né? Fundamental nesse momento, e não só a orientação, o supermercado, o mini mercado tem feito isso, mas as pessoas também que vão até o mini mercado têm que entender isso, que devem entrar 5 de cada vez e tal, e então ter empatia com esse momento que está acontecendo. Perfeito. Lucélia Uric, o que está mexendo na cabeça das pessoas, hein? Porque numa hora dessas tem que se reinventar, tem que se readaptar, resiliência mais do que nunca, né? A gente vai falar nisso, as pessoas têm que testar sua resiliência ao máximo, né? Exato. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Obrigada pelo convite novamente. Esse é um momento muito de resiliência, esse é um momento de repensar várias coisas, né? Porque é algo que nós não imaginávamos e mais do que nunca trabalhar a colaboração. Entender que as pessoas são diferentes, que cada um tem uma forma de reagir. Algumas entram em pânico, outras têm uma atitude, um pensamento mais positivo, né, Renato e Alexandre? Mas entender que cada um tem uma forma de reagir nesse momento. E aí cabe a liderança, mais do que nunca a liderança nesse momento está sendo testada, muito testada, no sentido de gerir as pessoas, de gerir emoções, e ao mesmo tempo dar conta de todos os processos, de todos os questionamentos e as incertezas e resposta que nós nesse momento não temos, né? É um momento de repensar o formato também de trabalho, e é algo que nós estávamos falando até na live que eu fiz do Papo de RH anteriormente, às 19 horas, quando ocorreu, que muito se fala no modelo atual do trabalho, em que as pessoas estavam insatisfeitas, e agora nós estamos no modelo de home office, né, onde as pessoas precisam criar uma outra cultura, que é de disciplina, que é de responsabilidade, que é de manter uma rotina, porque trabalhar em casa é desafiador, principalmente quando você está acostumado, criou um hábito de sair da sua residência, mas é um momento delicado, onde a saúde mental e o equilíbrio precisa ser cada vez mais desenvolvido e principalmente trabalhar o autoconhecimento. Sem isso, a gente não tem como ir para frente, até para poder pensar em questão de negócio. Então, os líderes estão sendo testados, sua resiliência, sua saúde emocional, seu equilíbrio, e como liderar
nesse momento de crise, como diminuir a ansiedade e as incertezas, porque nós não sabemos disso, né? É um momento muito de aprendizado, e é um momento onde a gente precisa se unir mais e trabalhar muito a colaboração. E dentro dessa colaboração, trabalhar a comunicação é fundamental. Que é a nossa área, né, também. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, uma questão técnica. Ó. Às vezes eu tiro o Alexandre, às vezes eu tiro a Lucélia, mas eles continuam no ar. É só vocês falarem que vocês continuam no ar. É só para aparecer melhor também o nome de vocês. O Alexandre tem o nome de nobre, né? Então ele não aparece todo ali, né? Então, de vez em quando tem que... Ó, por exemplo, se eu tirar a Lucélia do ar, aí vai aparecer... Ó, mesmo assim não apareceu o Alexandre da Costa Peixoto, tem que sair também. Mas vocês estão sempre no ar comigo, tá bom? Só para a gente explicar tecnicamente. Renato, você aceita um cafezinho ou não? Aceita um cafezinho? Seria ótimo, seria ótimo. Deixa eu comentar uma coisa com a Lucélia, contribuir sobre essa questão de home office. Dentro dessa nova medida provisória, ela autoriza o retorno direto ao trabalho de quem está no home office, que antigamente pedia 15 dias. Né? Essa questão do home office tem sido uma experiência ótima para as empresas, a fim de até se testarem esse modelo. Né? Então, o Cindy Lojas hoje ele vem trabalhando com várias pessoas em home office. Nós temos um grupo que não está trabalhando, que já está em férias ou em banco de horas, e a nossa experiência é de diariamente, a gente criou um grupo de WhatsApp, então pelo grupo que tem, dá para fazer um grupo, e eu compartilho informações dizendo naquele momento o que está acontecendo, para que as pessoas fiquem a par do que vem acontecendo, do que está, e sempre dizendo, olha, amanhã eu entro aqui de novo para falar o que eu sei até esse momento, né? Porque realmente a notícia ela é on time, né? E a gente precisa dar notícia, e aqui na Rede Atitude Positiva a gente sempre atualiza, acabei esquecendo no início de atualizar, mesmo que a notícia seja ruim, a gente acompanha online aqui os casos, né? Nesse momento vou aproveitar e dar essa informação, nesse momento a gente está com um número absurdo, né, de 418 mil casos, 418.328 casos, estamos com mais de 18 mil mortes. O país que lidera continua sendo a China, depois a Itália com 69 mil, Estados Unidos está chegando perto com 53 mil casos, Espanha está com 39 mil casos, o Brasil, última contabilização aí do Ministério da Saúde, 2.247 casos, com 323 casos novos hoje, 46 mortes no total, são 12 novas mortes nas últimas 24 horas. Rio Grande do Sul, saiu uma atualização no final da tarde, 114 casos, com 11 casos de ontem para hoje. Felizmente, por enquanto, nenhuma morte, que seja assim, mas nós temos uma notícia ruim, que é a primeira morte de uma criança nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje registrou a primeira morte de criança, que é algo meio não usual, né, para o coronavírus, da maneira como a gente vem acompanhando. Essa situação é sempre apreensiva e acho que a adaptação, a resiliência, a flexibilidade do profissional tem que ser mais do que nunca, porque também é óbvio que ele tem que acompanhar as notícias, é óbvio que ele tem que saber o que acontece no mundo, mas ele também não pode deixar se abater, porque ele tem que tocar o barco, ele está em home office, ele tem que atender cliente, ele tem que manter as relações de trabalho acontecendo. E aí, como disse a Lucélia, como disse o Peixoto, nós temos uma série de desafios, porque em casa a gente sabe que trabalhar em casa não é exatamente a mesma coisa do que a gente pegar todos os dias, pegar a pastinha, né? Sair 8 horas da manhã, chegar lá, tem um local de trabalho adequado, silencioso, cafezinho, água, né? É um desafio, porque tem o cachorro, tem as crianças, né? E eu acho sensacional. Hoje de tarde eu fiz uma reunião com o cliente e o menino, o filho dela de 3 anos, invadiu a reunião. E a gente acha normal isso, né? A gente acha, né, Lucélia? Isso aí é uma coisa que a gente já tem que meio que respeitar, já faz parte, a criança passa atrás, o cachorro late no fundo, porque é a vida das pessoas, transparentemente, tu não achas? É verdade, a gente, inclusive algumas empresas já estão adaptando, já adaptaram o dia do pet e outras ações que acabam flexibilizando e tendo um ambiente mais descontraído e mais colaborativo. É claro que a gente precisa, eu queria trazer um pouquinho, como tu falaste, da questão de atualização das informações, eu acredito que a gente precisa estar atualizado,
mas também filtrar as notícias, ver o que é verdadeiro, o que é falso, né, o que é fake news, e não viver só disso 24 horas, porque também tem a questão da saúde mental. Algumas pessoas podem criar possessiva, tendência talvez até de suicídio. Já tivemos alguns casos eu ouvi hoje de uma parceira minha dizendo que em São Paulo teve um empresário que se suicidou. Então, essas coisas a gente precisa filtrar, e mais do que nunca a gente precisa pedir ajuda. E a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda, por isso que o momento é de colaboração, o momento é de comunicação, não importa que ferramenta que você vai usar, e também de diálogo em casa, porque esse é o momento de trabalhar com isso, né, da questão de diálogo. Então, o quanto está sendo desafiador para todos nós, mas a gente também precisa fazer alguns filtros, né? Eu acredito muito na mídia, eu acho que a imprensa tem um poder de comunicação, mas em determinados momentos isso pode se tornar exagero em algumas situações. E para aquelas pessoas que são mais emocionais, que talvez estejam passando já dificuldades há algum tempo, já estejam em depressão, um quadro, né, de depressão, isso seja algo que fortaleça mais e que a gente precisa de um cuidado mais redobrado. Porque se eu hoje estou trabalhando em casa e acabo trazendo isso para a família, porque não tem como não trazer isso no café da manhã, no almoço, enfim, não tem como não dividir isso com a família, porque todos nós estamos preocupados. É a forma de como a gente vai conduzir isso diariamente. É esse cuidado que a gente precisa ter de pensar de uma forma diferente. Sim, estamos passando por uma crise, sim, é mundial, não é a Lucélia, não é o Rio Grande do Sul, não é o Brasil, mas o quanto a gente precisa também se reinventar e entender que isso vai passar. Por isso que os cuidados com os colaboradores estão sendo redobrados, por isso a questão de ficar em casa, a questão de lavar as mãos, de cuidado mais de higiene, enfim, N situações que a gente vem repetindo e que os especialistas, e principalmente a área da saúde, vem trazendo, o quanto é necessário, o quanto é fundamental para que a gente possa, aí sim, repensar os nossos negócios e nos fortalecermos para virar esse jogo da economia e apoiar uns aos outros. Exatamente. Olha aqui, ó, na live conosco, muita gente já ligada. Laura Glier está te mandando um abraço, Lucélia. Ah, sim, professora. Jornalista e professora. A Isabel Ortiz Pires está de novo. Vamos que vamos, sempre positivo. Renato Martins. Isabel Ortiz Pires, muito obrigado. Cláudio Teixeira está conosco mais uma vez. Boa noite. Braulio Ricardo, lá da Rádio Clube de Canela, está nos acompanhando toda a Serra Gaúcha. Está atenta sempre também na rede Atitude Positiva. Toda segunda-feira de manhã, 7h45, a gente tem o comentário lá no programa do Braulio Ricardo, o Atitude Positiva. Christian Ordoc está dizendo que está muito bom o áudio. O Silvio Belbuti está dizendo... O Silvio Belbuti está na praia, né? Está recolhendo isolamento na praia. Isolamento na praia é sempre melhor, né? Sim, ótimas imagens. Estou pelo celular no 4G, muito bom. O som está ótimo também. A Bibiana Barros, colega jornalista, está dizendo que saiu do ritmo de vida, saiu dos estudos, parou no tempo junto com o isolamento. Essa é a sensação. Eu vou pedir para a Lucélia falar sobre isso, mas daqui a pouquinho, porque tem uma tendência ao isolamento nos trancar, né? Nos dar uma estancada. Eu só queria devolver para o Peixoto essa ideia da validação do home office. Uma vez que isso está sendo uma grande experiência, né, de trabalhar em home office, as empresas estão entendendo que esta é uma saída boa e será um tempo de validação. Quando voltar, será uma alternativa, talvez, para se trabalhar assim, né, Peixoto? Sem dúvida, as empresas estão podendo ter essa experiência, verificar como é que está andando muito bem, pelo menos posso falar da minha equipe, e essa forma de atuar também gera uma coisa que eu entendo como a mais importante nas relações de trabalho, que é a questão da confiança. Não é porque a pessoa está em casa que ela não está atuando, e muitas vezes ela está conseguindo atuar de forma melhor do que quando ela está no ambiente de trabalho, onde tem várias pessoas chamando a atenção dela, e o barulho, o que seja, né? Então, muitas vezes, a questão da concentração facilita muito para certas atividades. E eu acredito que isso vai ser uma grande mudança, vai trazer uma grande mudança mesmo da forma de relações de trabalho. Certamente, em seguidinha, vai aparecer aí
alguma pesquisa sobre produtividade, né? Se o home office ele tem a mesma produtividade, se ele tem mais, se ele tem menos. Certamente, claro que depende muito de caso a caso, enfim, mas certamente a gente pode trabalhar, né, para que o home office seja validado realmente como uma forma de produtividade, né? Para que justamente não fique nessa ideia de o cara está matando o trabalho, está em casa, então faz do jeito que dá, né? Faz meio matado. Não é isso, a gente tem que virar esse jogo, né? São atividades, né? Tu tem que saber quais são as atividades. Hoje, quando tu contrata alguém para trabalhar fazendo, como tu falou, das tuas redes, um design de uma marca, tu tem a pessoa tá à distância, né? Fazendo essa atividade. E muitas vezes a gente quer que a pessoa fique ali do lado, muito mais por controle, né? E esse é um momento muito mais de propósito, né? Que tu trabalhe com o propósito, que aí sim tu vai estar com o coração da pessoa envolvida, do que com o controle. Né? E de solução, né? É um momento de solução. Nós precisamos desatravancar as coisas da frente para solucionar. Luciele, essa tendência do estancar, hein? Se isola, de repente se corta a convivência social, profissional, e aí existe uma tendência realmente a pessoa parar tudo, né? Esse é um momento de autoconhecimento. Eu posso dizer que eu, que interajo muito com as pessoas, que tenho os eventos presenciais, e provavelmente, Renato, você também, quando a gente faz treinamento presencial, é uma coisa que eu gosto muito de interagir com as pessoas. Claro. A sensação é essa, né, que eu estou isolada do mundo de todos. No meu caso, e o que eu tenho compartilhado, e as pessoas também que são minhas parceiras e têm consultoria, que trabalham com treinamento e desenvolvimento, e também a área de RH, é um momento de repensar no negócio, é um momento de trabalhar a autorresponsabilidade. Você chega em casa, você precisa sim criar uma rotina, mas vai muito do processo de autoconhecimento. O que esse momento está me trazendo na reflexão? O que eu quero? O que faz sentido para mim? Acho que o Peixoto foi bem assertivo quando ele trouxe a questão do home office, que é uma questão de propósito, né, de sentido, de responsabilidade, e é uma coisa que o brasileiro vem pedindo há muito tempo, fala de inovação, de criatividade, de liberdade, de autonomia, e quando vem para o home office, ele está trazendo tudo isso. Mas para isso a gente precisa ter disciplina, autorresponsabilidade, ter rotinas, e no final o resultado ele vai aparecer. Você estando dentro de uma empresa ou você estando na sua casa. Então é uma questão de reflexão. O que eu quero fazer? O que me faz, o que eu faço melhor? Quais são as minhas habilidades? E daqui a pouco até descobrir o que eu posso fazer de diferente, que eu acho que é a grande sacada, assim, quando ela está trazendo que ela parou de estudar e diminuiu o ritmo dela, será que ela já não vinha fazendo isso já há algum tempo? E agora a desculpa ou o motivo principal foi a questão do coronavírus? É algo que ela precisa repensar, e eu deixo isso para as pessoas. A minha rotina, ela não parou. Por mais que eu tenha consultoria, trabalho com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento presencial, hoje eu repenso, por que eu não entrei há algum tempo já no digital? Então eu venho repensando todo o meu caminho sobre isso. Quais são as coisas que eu gostaria de fazer e que eu não faço? E aí também vem a gente descobrir alguns hobbies, algumas coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu quero aprender a tocar violão, eu quero fazer outras coisas que ajudam a desenvolver habilidades e talentos, e também ajudam na minha saúde mental. Então, cuidado muito com as desculpas que a gente cria para si mesmo, né? E repensar esse momento. Esse momento é um momento de reflexão, de olhar para as nossas habilidades, de olhar para aquilo que a gente está fazendo, de refletir sobre a vida e sobre o sentido mesmo. E até o sentido do trabalho. Então, e aí eu trago muito, que foi uma pergunta que fizeram para mim na live anterior, do Papo de RH, Lucélia, como é que está o RH nesse momento e qual é a postura dele quando isso acabar, quando a gente retomar a vida normal? É trabalhar a colaboração, é trabalhar cada vez mais o apoio para esse colaborador que vai estar perdido, ou que vai ser demitido, ou que ele vai ter que se recolocar, ele vai ter que se reinventar, da mesma forma que dentro das organizações a gente também precisa se reinventar a forma de vender, a forma de atender e a forma de atuar. Então é um momento muito de reflexão, mas não é um momento de desculpas.
A gente já vem parando em algum momento a gente já vinha dando esses sinais de diminuir o ritmo por algum outro fator e que agora se agravou com a questão do coronavírus. Então, sinais de desistência, né? De conhecimento e de pedir ajuda naquilo que eu não consigo. A gente já vinha dando esses sinais de uma certa desistência, né? A coisa tá ruim mesmo, o mercado tá ruim, eu não consigo emprego, então não vai dar mais mesmo. As pessoas já estavam meio assim nessa batida, né? E o coronavírus aí meio que para massacrar um pouco esse sentimento, né? E assentar mais ainda. Mas eu acho que é realmente, como tu disseste, é um autoconhecimento, é um teste para todo mundo, e eu acho que é um momento de muita auto-organização, né? Como nós falamos hoje de tarde, na nossa reunião de pauta, né? Uma auto-organização de muito foco, né? Porque o home office, ele exige mais foco. Isso é uma coisa certa, né? Não tem ninguém controlando você, então você tem que se controlar. Tem um autocontrole, tem um autofoco, tem tudo. Tudo é auto, né? Tudo é auto. Inclusive o isolamento, inclusive a organização, o silêncio, a hora que você vai, né, produzir, a hora que você vai conversar, fazer uma reunião, vai fazer uma live como essa, né? Tem que ter uma certa preparação. E tem gente que eu acho também, não sei se vocês vão concordar comigo, que não está acostumada. A Luciana é empreendedora já há bastante tempo. Eu estou fechando agora 14 meses de puro empreendedorismo. 14 meses sem chefe, certo? Não tem ninguém que me cobra horário, não tem ninguém que me cobra cartão ponto. Tive 35 anos na minha vida, mas desde de dezembro de 2018 que eu estou assim, nessa batida. E estou adorando. Então, a transformação não é tão complicada. A Lucélia também não está sentindo tanto, né, Lucélia? Consultoria, né? A gente trabalha já há muito tempo home office, né? Sim. E é claro que o que eu hoje sinto, que é o natural, porque sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, é esta relação mais próxima, que neste momento eu não posso. Então, a tecnologia vem me ajudando a fazer isso, a conectar com as pessoas, a trocar informações hoje na live com vocês, com a live do Papo de RH, e várias, as ferramentas estão me ajudando cada vez mais. E claro... Queria chamar atenção justamente para aquele sujeito, aquela pessoa que é viciada, que ela é dependente do local de trabalho. Às vezes é dependente do chefe, dependendo do horário, eu preciso entrar às 8, sair ao meio-dia. E se eu não sair ao meio-dia para almoçar, eu vou enlouquecer, preciso voltar às 2 e às 6 da tarde eu preciso estar saindo. Existem essas pessoas, vocês sabem disso, né? Mais do que eu. Sim. E dependendo do chefe, dependendo do cartão ponto, ou não consegue trabalhar em casa por algum motivo, não consegue misturar trabalho com a família. E não é nenhum problema da família, é um problema dele. Ele não se sente obrigado, ele não se sente comprometido, talvez, por estar no ambiente onde ele toma cerveja e vê um jogo de futebol na televisão, né? Acho que isso na cabeça das pessoas, eu estou fazendo uma figura masculina aqui, mas tem as figuras femininas também que devem enfrentar esse mesmo problema. Então, eu queria até que o Alexandre Peixoto falasse um pouquinho como é que conseguiu também instalar isso dentro do Sindilógico. Como é que tu conseguiu fazer isso para a tua equipe, falar isso, passar essa sensação e suplantar essas barreiras, hein, Peixoto? Perfeito. Nós, há 10 dias atrás, criamos um grupo de crise mesmo para tratar do coronavírus. Então, nós utilizamos um grupo grande de pessoas, onde a gente organizou já como se a gente não fosse voltar no outro dia, né? A gente não sabia exatamente o que iria acontecer, então todo dia era um preparo para esse momento. Então a gente se preparou antes, cada profissional que foi para casa foi com uma demanda, e as pessoas têm sido muito criativas, porque a gente sempre teve uma dificuldade quando a gente tem uma dificuldade quando a gente está na rotina, que é a questão de pesquisa, de pensar fora da caixa, ou melhor, que caixa nesse momento, né? Quando a gente olha a questão, o Sindlojas, ele oferece aí 50 cursos por ano. Poxa, nós temos uma equipe agora, que está pensando que cursos que a gente vai ofertar na volta, o que é necessário realmente. Nós temos uma plataforma que se chama Sindivagas. Poxa, esse é um momento, por mais que nós estamos fazendo muita força pelo Proemprego, estamos trabalhando muito nisso, a gente sabe que as reações, às vezes, no começo é o desligamento, né? Como ter uma plataforma atrativa para o empresário e para esses funcionários, essas pessoas que estejam fora
trabalho. Então, as pessoas estão demandando e já estão me demandando ideias que eu não teria. Elas estão tendo porque elas estão pesquisando, porque elas estão com um propósito, o mesmo propósito. Então, isso é muito legal, mas por um motivo muito complicado, um motivo que a gente vinha no varejo, sim, com dificuldades do passado, mas muito otimista pelos últimos meses, pela forma como se estava indo a economia, né? Então, foi um baque muito grande para o varejo. Mas, só quis te falar um pouquinho de como o Cindy Lojas, né? Claro. Então, hoje o Cindy Lojas vem atuando, nós estamos tendo reuniões diárias, virtuais, usando plataformas que eu não conhecia, que são ótimas e que funcionam, que tem exigido, sim, das nossas redes de internet de casa, de todo mundo, né? Até porque as crianças estão utilizando para estudo, a esposa que também dá aula, que precisa mandar material para os seus alunos, mas é uma maneira da gente também se organizar em casa, quase como é feito na empresa, né? A sala de reunião, qual é o horário que tu vai utilizar? Não é a sala de reunião, mas é a sala que a gente consegue... Sala de estar. a sala de estar, sala isso aí. Escritório, cantinho que dá para trabalhar, né? O pessoal está mandando já mensagens e perguntas e comentários. A pergunta você pode mandar, olha o WhatsApp aí na tela, para o 9933-25121, 9933-25121. Tem pergunta exatamente sobre isso aqui, a ferramenta que pode utilizar, se vocês podem dar uma dica sobre ferramenta. Em seguida a gente vai falar, tem muita coisa boa, né? Eu mesmo descobri várias ferramentas novas, essa ferramenta da live aqui é sensacional, tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa sendo liberada gratuitamente, né? Para ser feito, né? O próprio Google Hangouts e tal, a gente pode falar em seguidinha sobre isso. Eu quero mandar um abraço para o André da Poian. O André da Poian é o representante da Lavazza. A Lavazza é o meu café aqui, ó. É um café maravilhoso, um café feito para hotéis, café que vem da Itália, de Turim, na Itália, infelizmente. Turim, na Itália, também está lá no meio do centro, mas o André da Poian representa o café Lavazza aqui no Rio Grande do Sul, um café que está em todos os meus cursos, né? Se não tem curso presencial, a gente cancela o curso, pelo menos eu tomo o café Lavazza. Pelo 993325121 e também o pessoal curtindo lá, olha quem é que está conosco, Cláudia Oliveira Teixeira, Luciana Betoni, o Fabiano Brasil, nosso amigo Fabiano Brasil, Lucélia. Tá querido, abração. Daqui a pouco ele entra no ar na Rádio Guaíba, né, às 10 horas, com seu programa ao vivo, mas antes ele está nos curtindo aqui. O Ederson Nunes, lá da Eco Sapiranga. Íamos fazer um curso lá na Eco, maravilhoso, comunicação sem medo. Infelizmente tivemos que cancelar com toda a compreensão do Ederson, mas a gente vai preparar, está preparando já algo online muito bacana junto com o Ederson lá da Eco Work em Sapiranga. Terezinha Maciel, o Cláudio Roberto da Voz Chique. O Cláudio Roberto é uma figura sensacional, está fazendo muita solidariedade por aí nesse tempo de coronavírus também. São Lopes, grande produtor, está lá agitando em Torres, mandando muita informação. Guilherme Araújo, a Priscila Cardoso, a Sônia Couto, Thaís Delpino, Lubrito e a Lúcia Helena Nascimento, que voltou de Portugal, agora está de quarentena, está curtindo a nossa live também. O Braulio Ricardo, lá da Rádio Clube de Canela, me mandou aqui, ó, pergunta para o pessoal quais são as principais habilidades que esse profissional precisa ter para se manter ou para entrar no mercado de trabalho. Olha, entrar no mercado de trabalho nessa época, hein? Vai ser difícil. Eu joguei a bola para vocês nessa pergunta aí. Vamos começar com a Lucélia? Vamos lá. Para entrar no mercado de trabalho, eu acredito que nesse momento eu tenho acompanhado algumas vagas, mas o movimento cada vez mais vai diminuir, principalmente na área da saúde, eu percebo que as vagas estão maiores em função desse momento, né? Então, além das habilidades técnicas que esses profissionais da área da saúde precisam ter, né? Nesse momento é muita resiliência, trabalhar muita questão de colaboração, olhar muito para a questão de problemas que a gente está passando, mais o problema mais crítico e olhar para a solução, né? E para quem já está trabalhando, trabalhar muito a questão do equilíbrio emocional, muito da inteligência emocional,
porque é um período desafiador, é um momento de incertezas e que nós não temos respostas, né? E como disse o Alexandre, a cada momento a gente tem uma nova informação e com certeza os empregadores, os empresários e empreendedores estão fazendo todos os esforços para manterem esses colaboradores contratados e dentro das empresas. Então, se a gente for falar hoje de habilidades nesse momento, para se manter onde está, eu já diria muito a questão de equilíbrio emocional, de trabalhar a resiliência, a colaboração e manter a calma da forma mais possível e trabalhar mais o diálogo, porque a gente tem muitas incertezas. Para quem quer se recolocar, eu diria que neste momento é um olhar de repensar na sua profissão, é um olhar de revisitar o seu currículo, é um olhar de fazer a sua linha do tempo, de fazer o seu cadastro no LinkedIn. Eu tenho atendido muitos profissionais que não têm cadastro no LinkedIn, que não têm um currículo atualizado, que não sabem das suas habilidades, que não sabem dos seus potenciais. Então, também é uma hora da gente trabalhar, e eu diria que é tempo de autoconhecimento. Seja para quem está dentro de uma empresa, que vai precisar colaborar, que vai precisar ter muita inteligência emocional, resiliência, apoiar e saber se adaptar nesse novo momento, mas para quem está buscando uma oportunidade de trabalho e sabe o quanto é desafiador, que o mercado já vinha com grandes oscilações, é um momento também de olhar para si. Quando eu atendo esses profissionais, eu percebo que eles não sabem as potencialidades deles, que eles não sabem o que eles fazem de melhor, que não tem currículo atualizado, pessoas com muitas experiências, com muita bagagem, mas não sabem o que faz de melhor, não tem, como eu disse, um cadastro no LinkedIn que é fundamental, e as oportunidades, elas existem, né? E claro, pode ter, com certeza a gente pode entrar num momento de recessão, de diminuir mais vagas, mas vão existir outras profissões, como a gente já estava falando da tecnologia, como a gente estava falando de quanto a gente precisa se reinventar, e esse é um momento desse profissional, ver se ele está qualificado, ver se ele tem as competências que o mercado pede, e mais ainda aproveitar que tem tantas plataformas, tantas empresas disponibilizando cursos gratuitos, é um momento de qualificação. É um momento de se aprimorar tecnicamente e também emocionalmente. Então, assim, tem tanta coisa gratuita nesse momento, e quando alguém me diz assim, Lucélia, eu não sei como fazer, é necessário fazer uma rotina, é necessário criar tarefas. A gente tem ferramentas como o Trello, que dá para a gente traçar projetos, fazer agendas, e várias outras ferramentas. Então, se a gente não conseguir, neste momento de crise, olhar para dentro, já que é uma crise mundial, já que é uma crise econômica, já que não é uma crise da Lucélia, nem do Alexandre, nem do Cindy Lojas, nem do Rio Grande do Sul, é um momento... todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo, então é um momento de olhar para dentro, o que eu tenho, o que eu faço de melhor, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, e o que eu posso visualizar daqui para frente, aonde que eu vou estar inserido, e eu como profissional, o que eu posso colaborar com aquilo que eu faço de melhor. Então, é um momento de se pensar, assim como o Alexandre hoje está trabalhando todo nesse processo com as equipes e liderando um momento de crise, Renato, tu está comunicando, conectando as pessoas, assim como o Papo de RH faz, de acolher. Então, vamos usar as nossas habilidades, ou conhecer mais elas, né, e colocá-las em práticas para também visualizar e ver que existem oportunidades que a gente nem imagina. Quero ouvir a opinião do Peixoto, mas só deixa eu botar uma colher. Tem aquela campanha maravilhosa da Unimed, né? Um abraço ao Gerson Silva, nosso amigo lá da Unimed. Um grande amigo. Gerson. Trabalhamos juntos, eu e o Gerson na Rádio Gaúcha, né? E fizemos aquele teu evento lá, Lucélia. Isso, o Gerson estava presente. E o Gerson é o rei. Esse dia ele estava gravando um vídeo de fazer exercício em casa, com o filho. Sim. E tal. E tem aquela campanha, mude um hábito. É hora de tentar mudar um hábito, pelo amor de Deus, né? É um momento que a gente tem tempo, tem organização, tem foco para a gente mudar um hábito, seja na vida, né, ou na profissão. Eu tenho uma resistência a fazer, eu vou dizer uma resistência minha, curso online. Eu que sou um cara tão tecnológico, eu tenho uma resistência a fazer um curso online. Eu estou tentando me superar, e estou olhando cursos,
Tô fazendo mestrado também, a gente já tá estudando online, já é um verdadeiro curso grande, muito grande online. Mas, enfim, eu quero aproveitar algo novo. Eu já estou com 2 ou 3 cursos engatilhados para aproveitar um momento novo e realmente se disciplinar e receber esse conteúdo, receber essa prática e receber esse presente, na verdade, que é um grande presente, né? Peixoto? Bom, Renato, como eu comentei contigo até, já tinha falado isso hoje à tarde, ia trazer aqui, nós em Porto Alegre, falando isso como oportunidade de trabalho, quando eu voltei o ano passado de uma feira da NRF, nós percebemos que fora do país não tem loja que não tenha redes sociais, que não tenha um site, que não tenha um marketplace. Então, não tem. Tu chega em todas as lojas, elas te entregam Wi-Fi e tudo. Quando a gente voltou a Porto Alegre, a gente verificou que 20% das lojas tem um site, tem um Facebook, ou se tem um Facebook não atualiza, ou quando atualiza, entrega para uma pessoa que não está... não é especialista, vamos dizer assim, alguém que é um prático, né? Então, aí é uma grande oportunidade para quem entende de redes sociais, quem trabalha com Instagram, quem trabalha com Facebook, quem está acostumado a montar site, marketplace, é uma oportunidade, porque as pessoas agora, elas vão estar acessando isso. Então, a gente vê lojistas, e hoje comentei que pela manhã uma lojista, ela aumentou as vendas dela, porque o delivery ainda pode acontecer, ainda está acontecendo, mas ela tem uma rede grande, com com Instagram de conteúdo, ela sabe trabalhar bem esse Instagram, ela se desenvolveu nesse período para isso, né? E agora, então, o objetivo, o que eu entendo é que as pessoas que não tinham, olhem, sigam essas pessoas, aprendam com eles, para poder, quando voltar, ter esse hábito já realizar, já essa prática, né? Porque uma coisa é certa, né, Renato? A gente vai voltar utilizando a internet para compra de uma forma gigante, assim, porque o que essas Uber Eats, iFood, todas elas vão estar vendendo a mais, vão estar com um número maior de clientes, nesse período vai ser muito grande. Então, nós não podemos perder esse momento, né? E aí... Ela é da área de roupas, né? Ela vende roupas, não é isso? É de roupas, ela tem um Instagram, ela mostra toda essa questão. Né? Porque ela já vinha deitada, ela já vinha no embalo, né? Ela já estava conectada nas redes sociais, né? É isso aí. E aí agora está cada vez mais qualificando as suas redes, porque mais gente começa a segui-la. Claro. Né? As pessoas, é o boca a boca, com conteúdo dentro do seu Instagram. E não só o Instagram, Facebook, outras redes, venda pelo WhatsApp, que seja. Né? Baita exemplo, é um baita exemplo. E ferramentas, hein? André Oliveira está perguntando sobre ferramentas, softwares, algumas dicas que a gente pode dar para melhorar a vida. O Google Hangouts, ele liberou a plataforma para até 100 pessoas, eu acho, né? Fazer seminário, fazer reunião, está gratuito nessa época de coronavírus. Vocês têm alguma outra sugestão? Hoje participei de uma pela XP, com a Zoom, mais de 10 mil pessoas, né? Tá muito claro, muito bom. 10 mil pessoas? 10 mil pessoas, pelo menos foi o número, né? Estavam o presidente da Centauro, da Zero, do Iguatemi, então um grupo bem com uma fala bem importante, né? Esse é um momento também de todos que estão nos escutando de ficarem atentos, né? Porque é um momento, todas as grandes empresas, não é só o pequeno e médio, estão passando por esse momento. Estão fazendo muita força a nível federal para que venham leis que sejam adequadas para a gente continuar sobrevivendo, né, nesse período, como falando da empresa, né? O empresário vem pedindo ações que possam ter um período sem esses gastos para poder voltar com as suas equipes a trabalhar quando parar a quarentena. O Zoom, ele tem uma versão gratuita que você pode fazer até 40 minutos, qualquer reunião, até 100 pessoas. 100 pessoas.
e não tem limitação de reunião. Pode fazer quantas reuniões quiser, só que ela tem que ser até 40 minutos, o que é uma coisa boa, né? Que a reunião acaba logo. Reunião é produtiva, tem que ser produtiva, né? É que nem os orientais lá, eu não sei se é o japonês ou se é o chinês, que faz reunião em pé, né? Para terminar logo, para ir direto ao assunto e terminar logo. O Peixoto já deve ter feito várias reuniões lá na Ásia, né? E o BeLive, por exemplo, que eu utilizo, BeLive.tv é uma plataforma maravilhosa de transmissões ao vivo, ela também serve para reuniões, ela também serve para apresentações, né? Você pode botar o PowerPoint, você pode fazer curso online, a gente está trabalhando aqui no Atitude Positiva com essa plataforma. Lucélia, tem alguma dica? Eu tenho usado bastante o Zoom também para as reuniões. E para a organização dos meus projetos, de tarefas, de disciplina, bastante o Trello para organizar a minha vida, fora a minha agenda do Outlook, fora toda uma organização. Aqui, vocês estão vendo que tem algumas coisas no escritório aqui no quarto que eu também coloco. Então, é toda uma disciplina de horários, de tarefas e organização. E vou trocando muito nas redes sociais, eu uso muito o LinkedIn, hoje é a rede social que eu mais utilizo, eu utilizo o Facebook e Instagram também, mas hoje o meu contato maior é com o LinkedIn, onde foco muito nas empresas e nos profissionais, e ali eu também troco bastante com as pessoas, os conteúdos, as plataformas de educação, e a gente percebe que a todo momento vem informação de empresas liberando outras ferramentas para que claro, com uma limitação, mas que a gente possa usar, utilizar e estudar. Tem gente que não sabe que o WhatsApp faz videochamada até 4 pessoas. Esses dias eu conversei com um cliente meu que não sabia. Não, vamos fazer reunião pelo WhatsApp até 4. Opa. Ficamos sem. Não sei se caiu tudo. Nós ficamos... Vamos aguardar o Renato. Renato, não estou ouvindo ele. Nem eu. Engraçado que ficou na tela, continua aparecendo a questão da internet. Oi, estamos no ar. Oi, sim. Justamente quando eu ia perguntar para vocês se vocês sentiram, de alguma maneira, depois a gente edita lá no vídeo que vai para o YouTube, a gente edita. Justamente eu ia perguntar a vocês, e vocês já sentiram que a internet está começando a pedir água, está começando a perder o rendimento, né? Pumba, caiu no meio da nossa transmissão aqui. Deixa eu só falar uma coisa sobre o Trello. Hoje o Trello é a ferramenta que nós estamos utilizando para acompanhar as atividades que a gente combinou antes de sair para o home office, e a gente consegue, por um app, acompanhar as ações que cada profissional está fazendo e está concluindo. Então ele facilita muito essa questão da distância. Que legal, o Trello é com 2 L's, né? Trello. Isso. Ele é muito visual, né? Ele tem as caixinhas e tal. Muito fácil de utilizar, de mexer, de manusear, assim, o manuseio dele é muito legal e tu pode inserir pessoas dentro dessa plataforma para acompanhar as atividades. Para ficar uma coisa coletiva, muito legal. E aí, e a internet? Será que ela vai segurar até o fim dessa nossa quarentena, hein? O que vocês acham? Olha, não tem sido fácil, até porque, pelo menos na minha casa, a gente utilizava em momentos diferentes, né? Então, isso é um desafio. Eu espero que sim, vários setores vão ser desafiados ao seu extremo, né, em toda a sua cadeia. Vocês estão sentindo isso no dia a dia? Eu tenho sentido, sim, momentos que tem queda, né? Tem caído. Agora, eu também não tinha essa experiência, porque a minha experiência de home office tem sido de agora, né? Sim.
Mas é claro que a gente sabe que o prédio, só tu olhar pela garagem do prédio, tu sabe que está todo mundo em casa. Então, está todo mundo utilizando o que tem. E a tendência, sim, é chegar a cair, né? A diminuir. E tem uma informação que saiu hoje, veio da Europa, essa ideia aí, um amigo meu mandou lá de Portugal até a ideia de cortar Netflix, cortar serviços de streaming, né? Ou seja, a Amazon também, a Disney lá fora, e jogos online, proibir os jogos online, para poder sobrar banda de internet para trabalho e para o resto da... Eu não sei se nós não vamos ter que fazer isso mesmo, um racionamento, né? As crianças vão ficar loucas, né? Assim, no meu caso, eu tinha alguns horários bem importantes que a internet fluía, assim, uma velocidade fantástica. Eu só trabalho com os vídeos de madrugada. A gente só consegue botar no ar os vídeos no YouTube e nas redes sociais de madrugada, senão não vai durante o dia, coisa impressionante. E agora eu percebo que tem sim uma dificuldade, porque tem muitas pessoas usando, né? Mas é claro, eu acho que o Alexandre foi bem assertivo em dizer que muitos setores serão desafiados, e eu digo isso em questão de água, de luz, de vários outros fornecimentos, que é algo que me preocupa, que a gente, né, sabe pelo consumo das pessoas estarem em casa, tanto que a própria questão da alimentação também dos alimentos, porque quanto mais pessoas em casa, mais consumo nós temos. Então, é algo desafiador e que a gente vai precisar se adaptar, se reinventar, assim como qualquer outra situação neste momento. Thaís Delpino, Sônia Couto, Mari Vieira, Magali Mota, a Priscila Cardoso e o Antônio Formento Ramos diz que esta fase atual é extremamente valiosa, está concordando conosco aqui também. Nós estamos fechando uma hora de live, queria pedir a opinião de vocês, principalmente do Peixoto, a Lucélia também, porque como ela é especialista em gestão de pessoas, eu pessoalmente acho que foi uma bola fora, né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, porque o dono do Badeiro disse ontem que o Brasil não pode parar por causa de 5 ou 7 mil mortes. Está aqui ele mostrando o hambúrguer dele, que é maravilhoso, né? Vamos combinar. Mas o Júnior Durski criticou as medidas restritivas sobre os setores econômicos. E aí soltou essa frase, que, ao meu ver, ela é uma frase muito infeliz. O que vocês acham? Peixoto? Peixoto, tá me ouvindo? Eu acho que ele não está te ouvindo. Então, Lucélia, a bola está contigo, então. Tá. O que tu achou dessa frase dele? Neste momento, foi uma frase infeliz, na minha opinião. E aí, claro que na posição de empresário, está pensando no negócio, está pensando nos colaboradores, talvez até em função de manter essas famílias, mas ao mesmo tempo faltou um pouco mais de empatia, faltou um pouco mais de compaixão, porque por mais que ele tenha os colaboradores e que ele tenha que manter o negócio dele, tem um movimento e tem questões delicadas, porque não é o negócio dele, né? O que pareceu... Não é só o negócio dele, né? Isso, não é só o negócio dele. Até parece uma fala um pouco mais egoísta, né? E nesse sentido, eu acredito que não tenha que parar realmente tudo, nem tudo tenha que parar, mas que a gente precisa ter medidas preventivas e cuidados com os colaboradores, porque ele também está colocando a saúde dos colaboradores dele em risco. Então, nessa fala ele foi infeliz e faltou, em determinados momentos, aí, uma empatia, um olhar de que não é só ele que está passando por essa dificuldade, todos nós estamos passando pela mesma dificuldade, e que teremos prejuízos, sim, econômicos, né? Nós já estamos sentindo isso, e principalmente os pequenos, que já estão demitindo, que estão extremamente preocupados, que não tem caixa, e é algo que eu estava conversando hoje à tarde, que construiu um sonho, que teve um parceiro de negócio e que tem que demitir, e muitas vezes tem que demitir, não tem caixa para pagar a rescisão. Então, não é só ele, né? A gente está falando é mundial isso.
Então, acredito que neste momento a fala dele não foi uma fala assertiva. Eu acho que ele é completamente compreensível. O Peixoto vai tentar reconectar aí. É compreensível que ele está assustado, que ele está preocupado com a paralisia do comércio. A gente entende as intenções dele de não querer que essas medidas restritivas atrapalhem tanto a economia, né? Isso a gente entende. Conforme disse o presidente do Cindy Lojas também, que fez o alerta ontem sobre os 30 dias aqui, senão pode quebrar a economia. Mas a maneira como ele construiu a frase, e aí muito a minha área, que é a área da comunicação, atua também, né, Lucélia, de ter um tato, né, de construir frases, né, de manifestação de expressões que não sejam politicamente... Não estou nem falando politicamente incorreto, estou falando assim que não sejam frases e colocações que não sejam humanitárias. Ele não foi humano nesse momento, né? Nesse momento ele não conseguiu ser assertivo. O que acontece, né, Renato? As pessoas têm um perfil diferente, as pessoas são diferentes e cada um reage de uma forma diferente. Uhum. Nesse cenário, ele talvez não tenha conseguido enxergar que existem pessoas que estão passando por muitas dificuldades e que no caso dele, por mais que ele esteja preocupado e que ele sabe que a gente vai passar, que é um cenário que hoje a gente tem uma dificuldade e que é mundial e que ele está muito preocupado, e eu acredito que ele esteja com o negócio dele, mas ele mostrou um pouco mais de individualidade, parece um pouco mais até para algumas pessoas egoísmo, né? De tipo, não é só você que está passando por essa dificuldade, todos nós estamos. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. E claro, novamente eu trago, as pessoas são diferentes, elas reagem de formas diferentes. Talvez alguns estão entrando em depressão, outros estão pensando positivo, outros querem que abram, assim, as pessoas são diferentes, reagem diferentes, e a gente também precisa respeitar. Acho que nesse momento, para mim, entra muito a questão de falar, de colaborar, de ouvir, de escutar e de se comunicar. E a gente tem uma grande dificuldade no país e nas nossas lideranças, que é a comunicação. Né, que é a condição de comunicar o que cada um entende, a forma que cada um entende, e se a gente for analisar pelo viés de empresário, ele tem toda a razão no sentido de não podemos parar. Claro, o que eu acho que na frase dele, ele cometeu uma grande falha e a falta de empatia em citar que por causa de 5 ou 7 mil mortes, né? Faltou um bom comunicador do lado dele, um bom consultor de comunicação do lado dele, né? E aí a posição dele de ser mais firme, de ser mais cético, de ser mais racional, e nesse momento a gente precisa mais de empatia, mais de colaboração, que é um momento muito delicado. Né? Que é um momento muito delicado. Peixoto, qual é a tua opinião dessa frase aí do Madeira? A minha opinião, está dando um eco agora. Não sei se... É porque tu deve estar com volume alto aí, ou do computador, ou do celular, então tu está realimentando a tua própria voz. Perfeito. O que acontece é que a empresa de rede de internet aqui de casa deve ter escutado o comentário que eu fiz há pouco e me derrubou. E eu não percebi também. Ainda bem que eu fui aqui com o celular até para ver se voltava. Não, e ainda bem que tu ficaste com um semblante, assim, de paisagem perfeito, assim, sabe? É bom, porque às vezes acontece cada coisa, né? Esse é um dos aprendizados que tem para o home office, para o live. Tudo. Na frente da câmera, mantenha-se sempre em forma, né? Mantenha-se sempre dúvida. Pronto. Mas eu não tinha percebido, achei que vocês que tinham caído. Mas e aí essa frase do dono do Madeira aí? Esse é um momento que a Lucélia falou muito bem, é um momento que cada um está passando por um momento extremamente difícil, e isso faz com que venham coisas que a gente depois tem que ficar aqui fazendo essa avaliação, né? Mas eu espero que as pessoas tenham muito cuidado, muito serenidade para esses comentários. Eu só acho o seguinte, que quando se faz esse tipo de afirmação, as pessoas têm que saber também que tem uma consequência. E aí já tem uma onda nas redes sociais dizendo, não vamos comer mais
o hambúrguer lá, o Bauru do Madeira. Vamos comer o da esquina aqui do Tonhão, que é muito melhor e tal. Então, tem que estar preparado para o rebote desse tipo de coisa, né? E isso impacta no produto, né? Isso é a lição de beabá em comunicação, né? Te manifesta mal, faz uma expressão errada, dá na trave, e aí, ou contra, né? Esse é um momento de resiliência, de calma, de trabalhar muito a questão de paciência e a forma de comunicar. E esse é o desafio para os líderes. Eu acredito que o Peixoto sabe muito bem disso, sabe esse momento que está vivenciando. E a liderança, ela não pode se apavorar, ela não pode... nesse momento, o líder não pode se apavorar, nesse momento ele precisa manter a calma, manter o equilíbrio para achar a solução, trabalhar a empatia, trabalhar a compaixão, porque sem os colaboradores, sem as pessoas para tocar o negócio, não vai funcionar, né? Inteligência emocional e equilíbrio é o momento, são as coisas mais importantes para passar por isso. E isso vai também trazer até nessa questão desse período que nós vamos passar, né, de relações em casa e nessas novos desafios que vêm aí pela frente. Aprendizado acima de tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês conosco na Rede Atitude Positiva. Queria pedir que o Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas Porto Alegre, fizesse aí uma conclusão, deixasse sua mensagem, especialmente uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva dentro da nossa vibração, dentro da nossa área de atuação aqui, que é dar um estímulo para as pessoas e tentar mostrar que mais do que nunca, né, depois da tempestade vem a bonança. Eu não sei quando é que a tempestade vai acabar, mas a bonança vai vir. Bom, quero primeiro te agradecer, Renato, pelo convite, a Lucélia também, e dizer que o Cindy Lojas vem trabalhando fortemente para atender as demandas do varejo, que os lojistas acompanhem os nossos sites, as nossas redes. A gente passa agora por um período grande de apresentar as questões jurídicas, trabalhistas, tributárias, tudo que o lojista tem que ter ciência, e em breve a gente deve começar também nas nossas redes, trazer coisas que apoiem eles para o retorno, né, das suas atividades, que a gente pretende gerar muito conteúdo para que as pessoas voltem muito bem preparadas, porque sim, o mercado depois vai voltar com demanda reprimida e vai exigir muito das nossas empresas, assim eu espero. E nós também, dentro do Cindy Lojas, estamos trabalhando de forma a voltar diferente, voltar de forma extremamente adequada ao que o mercado vai estar precisando. Então, Lucélia, tua mensagem final, Lucélia. É tempo de autoconhecimento, né? Eu acho que praticar atitude positiva é fundamental, e aí trago para você também, que já vem fazendo esse movimento. Esperança, não é momento de desistir, e sim é um momento de colaboração, de união, de empatia, de compaixão, e dizer que estamos no mesmo barco, talvez não na mesma condição, alguns com mais condições de poder comprar, de acesso do que os outros. Então, neste momento, é um momento de ajuda, de compartilhar, de conectar, de se apoiar no que for necessário. Eu fico aí à disposição, agradeço o convite, Renato, e fico à disposição nas redes sociais do Papo de RH, vem contribuindo, quem tem interesse, quem precisar de ajuda, quem quiser apoio, eu estou à disposição, e temos uma equipe de voluntários também. Deixa aí o convite para a Viviana, se ela tiver interesse. A gente repensar, esse momento é de repensar a carreira, é um momento de olhar as nossas habilidades e nossos talentos, e também é um momento de unirmos, né, para acharmos uma solução. Porque a gente tem que fazer parte da solução e não do problema. A gente já sabe que existe um problema, a gente já sabe de toda essa crise, e é um momento de união, de colaboração. Então, eu fico à disposição, as minhas redes sociais aí do Papo de RH, o meu contato através do WhatsApp também estão nas redes, e para a gente poder compartilhar, para a gente poder acolher essas pessoas, porque é um momento de união e colaboração, sim. Obrigado, Lucélia Ourique, especialista em gestão de pessoas, consultora de RH e negócios e idealizadora do Papo de RH. Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas Porto Alegre. Foi muito legal. Muito obrigado, viu, por estarem conosco aqui na Rede Atitude Positiva. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigada.
Aí, então, encerrando mais uma transmissão ao vivo com nossos convidados, com muita participação, com muita gente, e também atualizando aqui no fim de noite, agora 10 horas e 10 minutos, as notícias. Eu sempre dou uma repassadinha no final das nossas lives, as notícias do dia, né? O presidente Bolsonaro fez um pronunciamento agora. Eu não pude acompanhar porque eu estava já preparado para entrar aqui na nossa live, mas o que deu de panela hoje foi algo impressionante. Hoje as panelas foram fortes, pelo menos aqui no meu bairro, que é o Menino Deus. Notícias também que eu recebi lá do centro, na mesma hora, olha, estamos batendo panela aqui, e estão batendo panela aqui, né? Foi a mensagem que eu recebi. Ele pede a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa. Deixa eu até botar as notícias aqui no ar, porque aí a gente consegue dialogar com vocês e mostrar aqui também o que está acontecendo nesse mundão de Deus e nesse Brasil, né? Deixa eu colocar aqui no ar a notícia da manifestação do pronunciamento do presidente. Está aí a notícia aqui, ó. Bolsonaro pede na TV volta à normalidade. O presidente, consultado, o Ministério da Saúde informou que não vai se posicionar sobre o pronunciamento do presidente, porque vai de encontro, né? Vai de encontro uma coisa com a outra. Eu até pensei que até ontem o presidente estava se conscientizando um pouquinho mais, mas com esse pronunciamento parece que ele vem com tudo, né? Eu vou ter que assistir isso com calma depois, porque o presidente, no meio do coronavírus, pedir para nós voltar à normalidade, eu não estou entendendo mais nada. Contrariando tudo que especialistas e autoridades sanitárias do país, do mundo inteiro, vêm pregando como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe, o presidente Jair Bolsonaro criticou em pronunciamento na noite desta terça-feira em rede nacional de TV o pedido para que aquelas pessoas que possam fiquem em casa. Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalharem, segundo ele, uma sensação de pavor e diz que se contrair o vírus não pegará mais do que uma gripezinha. É uma fala infeliz, né? Eu acho que eu estou repetindo muito essa palavra, talvez porque a gente tenha realmente muita infelicidade à nossa volta nessas manifestações, nessas expressões. Infelizmente, a gente está vivendo um momento bem complicado. Até porque, eu não estou entrando em política, até porque uma coisa, um diz uma coisa, e o outro diz outra. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Ó, o presidente do Senado já repercutiu aqui, ó, a fala do presidente, deixa eu botar para vocês, a fala do presidente Bolsonaro aqui nesta noite. Davi Alcolumbre diz que a fala do Bolsonaro na TV é grave. Vocês estão vendo aí? Não estão vendo aí. Não. Peraí que eu vou botar aqui para vocês a notícia do Davi Alcolumbre. Agora deu, né? Davi Alcolumbre diz que fala de Bolsonaro na TV é grave e que o país precisa de liderança séria. Olha só que ponto nós chegamos, gente, no meio de uma crise sanitária mundial, uma pandemia que está acabando com as nossas energias, está esgotando os nossos sistemas de trabalho, né, de relações humanas, e a gente está vivendo isso no Brasil. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, divulgou nota oficial afirmando que a fala do presidente é muito grave. Neste momento, o país precisa de uma liderança séria, responsável, comprometida com a vida e a saúde da sua população. Consideramos grave a posição externada pelo presidente da República hoje. Eu vou te dizer, né? Eu vou te dizer que nós estamos entre a cruz e a espada, né? Porque assim o Mandetta também criticou as restrições dos governadores, que é péssimo para a saúde. Então tá bem que fechando aqui, né? Uma coisa com a outra. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver já essa notícia da Jovem Pan. As duas primeiras eram do G1. Agora estou mostrando para vocês aí a notícia da Jovem Pan. Mandetta critica restrições dos governadores. Está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Pronto, está alinhado.
fechamento de comércio, são péssimas para o setor da saúde. Tem médico fechando consultório, daqui a pouco eu estou lá cuidando de um vírus, cadê o pré-natal? Ou seja, estão fechados também com o ex-ministro Osmar Terra, né? Médico gaúcho aqui de Santa Rosa, que ontem viralizou aí um áudio dele dizendo que o isolamento é uma bobagem, que não vai segurar o vírus, né? Então é uma tristeza a posição aí de algumas pessoas. Depois da gente receber toda a informação, né, a respeito de isolamento social, de que isso é importante para a curva, aí a gente acaba, deixa eu sair aqui e botar a tela completa, a gente acaba chegando a essa conclusão agora que está tudo errado, né? Que está tudo errado. Não era nada disso, a gente pode reabrir o comércio. Ah, meu Deus do céu. Na Itália, aí, o número de mortes por coronavírus na Itália cai pelo segundo dia seguido. Isso é uma bela notícia, olha aí, ó. Menos mortos em 24 horas. Não é que seja uma bela notícia, né? Mas é uma notícia um pouco menos pior, né? Essa que é a questão. Essa que é a questão. O Davi Wip, diagnosticado com Covid-19, é substituído. Ele testa positivo para coronavírus, um dos médicos mais famosos do Brasil, infectologista, estava no comando dessas informações todas, e aí foi substituído aí pela Helena Sato. Manu Dibango, saxofonista, lenda do Afrojazz, morreu depois de testar positivo para o coronavírus. Que pena, que pena, que pena, que pena. Aí a guerra dos streamings, ó, o Omelete fez aí um comparativo entre a Netflix, a Amazon e outros, a guerra dos streamings, para ver qual é o melhor, qual é o que está funcionando melhor. Olha, home office aqui, ó, tem uma dica do Google Do, as mortes no Brasil. Essa notícia aqui é importante. A ANEEL suspendeu os cortes no fornecimento de energia motivados por falta de pagamento. Ou seja, ninguém pode ter o fornecimento de energia cortado. Nem a CE. A CE já catou aqui, inclusive, essa posição da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O problema é que o brasileiro é tão esperto que agora ele não vai pagar a conta de propósito, né? Esse que é o problema. Isso é um grande problema. Belo Horizonte recebe 73 corpos em 72 horas. Corpos com diagnósticos parecidos com Covid-19. Mas não pode, porque o Brasil está com 12 mortes oficiais. Vamos ver. Agora diz que o teste está muito escasso, está difícil de ser feito, então os números poderiam ser muito maiores. Agora que o governo vai ter o teste rápido, 10 milhões de testes rápidos espalhados pelo país, talvez a gente consiga ter um mapeamento melhor, uma estatística melhor, e aí, infelizmente, talvez os números disparem, né? O trecho da suspensão de contrato é revogado, né? Foi revogado já ontem, essa polêmica aí da MP de trabalho. Trump espera pôr fim às medidas de isolamento dos Estados Unidos até a Páscoa. O presidente Donald Trump deu uma entrevista coletiva ontem, dá todos os dias praticamente, mas ontem ele mudou o tom completamente em relação aos chineses, né? Diz que os chineses não são os culpados do vírus, que ele está contando com a ajuda chinesa, que ele respeita os asiáticos, inclusive, que moram nos Estados Unidos, e que os chineses vão ajudar na cura, no tratamento. Olha, o presidente Donald Trump mudou completamente o seu discurso. Secretário-geral da ONU pede cessar fogo imediato e global. No mínimo, né? No mínimo, a gente podia ter um cessar-fogo. E olha aqui, bela notícia, que o isolamento de Wuhan, onde começou tudo lá na China, vai ser suspenso dia 8 de abril. 8 de abril deve, portanto, ser levantado o isolamento da província de Wuhan, lá na China, onde começou tudo. Os vizinhos estão fazendo shows aqui nas janelas, em condomínio de Porto Alegre. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana, esse é o lado bacana também dos festivais online, dos músicos. E o pessoal aproveitando, né? Ó, criminosos assaltaram depósitos de locadores de veículos. Hoje eu recebi um videozinho de um golpe que está sendo passado, que é o pessoal se dizendo da CE, com roupa da CE, com macacão da CE, pedindo para fazer uma revisão no quadro de energia que é entrar nos condomínios, que é entrar nos edifícios. Esse vídeo eu recebi de uma pessoa que mora aqui na Zenha,
no bairro em Porto Alegre. Ou seja, ela teve contato com os meliantes, os golpistas, que deram as costas, foram embora, entraram num carro normal, não, nada adesivado e tal. E aí disseram, nós vamos ter que fazer uma notificação. Pode deixar a notificação aí. Não fizeram notificação, coisa nenhuma, e foram embora. Não era CE, é golpe tentando entrar no edifício. Isso é muito, 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 muito perigoso. A criminalidade, infelizmente, continua aproveitando as ruas desertas, aproveitando as pessoas que estão enclausuradas, aproveitando a inocência, da ingenuidade das pessoas. Bolsa fecha em alta, de quase 10%, o dólar cai, agora em 5,82 reais. Em 0,82, 5,082 em dia de trégua. E os empresários foram consultados sobre o desempenho aí dos ministros, que o Ministério da Saúde está melhor, está muito mais bem liderado do que a área da economia, é a posição dos empresários. Aí, gente, essas as notícias desse final de noite, no final da nossa live do Atitude Positiva. Não esqueçam de seguir a gente lá, nós temos a fanpage das notícias boas, todos os dias mais de 10 notícias colocadas no ar na nossa fanpage. Nós temos os artigos colocados no nosso site Atitude Positiva com o Renato Martins, e lá nós temos o último, mais recente artigo que entrou no ar agora de tarde sobre o isolamento social e o equilíbrio emocional, né? Que é um resumo um pouquinho da conversa que nós tivemos com a Giovana Serra e outras atitudes que estão sendo tomadas aí para ajudar as pessoas no isolamento social, para manter o equilíbrio. Confira lá no site. Nos siga também no YouTube, no Instagram, no Twitter. O nosso canal do YouTube já tem as 4 primeiras lives, porque demorado para subir um pouquinho, mas as 4 primeiras lives da semana passada, segunda, terça, quarta e quinta, já estão lá no nosso canal de YouTube. O canal de YouTube é Atitude Positiva com o Renato Martins, muito fácil de achar. Quero agradecer a todos vocês, 10h22, agradecendo também, não esquecendo ao nosso Café da Lavasa, André da Poian. Olha o Café da Lavasa, que maravilha. Agora tá frio, mas eu já vou encher em seguidinha essa e esta caneca aqui. Essa é a minha caneca de trabalho. Essa é a minha caneca de trabalho e essa é a caneca bonitinha para tomar o Lavasa, o café italiano de Turim, maravilhoso. Um abraço ao André da Poian, o café dos meus cursos. Kia Sun Motors, Ipiranga, tá aí passando, ó, Alsigns, rs.com.br, logotipias, banners, adesivagens do meu amigo Sandro Tisotti. E o Tartone, hein? O Tartone, restaurante maravilhoso lá no Bourbon Country, da Fernanda Tartone, que vai voltar em breve. Está fechado nesse momento, né? Não tem como abrir, mas em breve, voltando com as delícias maravilhosas do Tartone, não tem como resistir àquele cardápio maravilhoso, comandado pela chefe Fernanda Tartone. Ao Ivan também o nosso grande abraço, a toda a equipe do Tartone. E lá a gente vai voltar agora, em breve, vamos gravar. Vamos fazer lives de lá também, vamos gravar as nossas entrevistas lá no Tartone. A gente está preparando uma segunda etapa aí do Atitude Positiva, muito legal. Vem aí o podcast do Atitude Positiva, não esqueçam. E a gente tem live todos os dias às 9 horas da noite, em época de coronavírus. Em época de coronavírus, a gente tem live todos os dias. Em breve, a gente vai entrar num ritmo semanal de uma live por semana, tá bom? Obrigado a todos vocês, um grande abraço, viralizem, compartilhem esta live, vai ficar em seguidinha já postada à disposição de vocês em todas as redes sociais do Atitude Positiva. E querendo assessoria, querendo consultoria especializada em comunicação, consultoria remota, a gente está atendendo, eu e a Simone Meneghetti, fonoaudióloga, estamos atendendo, estamos dando consultoria, estamos fazendo material, estamos fazendo webinar, tudo online e à distância com Comunicação Sem Medo. Visita a nossa página lá do Comunicação Sem Medo também. Vem aí o nosso grande curso online. Grande abraço a todo mundo, uma boa noite para todo mundo. Deixa eu colocar aqui na tela o nosso card e até amanhã, 9 horas da noite. Amanhã, 9 horas da noite, o que tem? Amanhã, 9 horas da noite, nós vamos falar sobre crianças em casa. Crianças em casa. O que fazer com as crianças em casa? Tem pais aí que estão tirando os cabelos, que estão arrancando os cabelos, né? Uma coisa impressionante. Tem gente que está sofrendo muito aí. E a gente vai falar sobre esse assunto amanhã, crianças. E também cachorros. Cachorros, gatos, animais de estimação, né? Tudo isso e muito mais
na nossa live de amanhã, 9 da noite. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Fique aí com a trilha sonora do Atitude Positiva. Curtam, compartilhem, comentem. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.